fiz. Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. Para você que está chegando aqui no perfil agora, nunca participou de nenhuma live, eu sou a Paty. Eu sou o Euquias. Aqui nesse perfil nós ajudamos esposas evangélicas a salvarem os seus casamentos, ainda que estejam à beira do divórcio. Pessoal, o tema da nossa live de hoje é um tema que, olha, há amantes ou não desse tema, né? É um tema polêmico, um tema difícil de ser tratado, um tema tabu e muitas vezes ignorado, especialmente pela igreja. O cônjuge que te desrespeita e te agride, como lidar com isso? Exatamente. Essa semana a gente estava falando sobre o quê? Eu não lembro qual era exatamente o assunto. Submissão? Não, foi... Nós tratamos sobre vida sexual do casal. Ah, foi. Exatamente. Na terça-feira a gente fala sobre amor e sexo, né? Amor ou sexo, né? A gente trata sobre dentro desse guarda-chuva a gente traz algum tema ali. E nesse dia a gente recebeu uma mensagem, né? Aqui um comentário, foi no direct, não foi? Uhum. A gente recebeu um direct falando o seguinte, e aí eu vou ler aqui para depois a gente conversar sobre esse assunto. Como salvar um casamento que o marido te desrespeita e te agride, mas na igreja finge ser o cheio da unção? Aí ela completa, né? Como ter cura sexual com um nojo desses? E aqui a gente vai conversar um pouco sobre essa primeira parte aqui dessa mensagem. Por quê? Porque como na terça-feira a gente já fala sobre amor e sexo, a gente vai trazer lá o restante dessa nossa conversa aqui. Mas hoje a gente vai ficar um pouco mais restrito a essa parte do desrespeito e da parte da agressão. Por quê? Porque recentemente, quem é do meio evangélico, quem é do meio cristão, tem acompanhado várias denúncias de pastores, várias denúncias de pessoas influentes no meio cristão, no meio evangélico, envolvendo essa questão de determinados abusos, por assim dizer. Desculpa. Então, quando a gente pensa num casamento saudável, a gente sempre está buscando melhorar, né? Então, quem já sorri todos os dias quer sorrir mais de uma vez por dia. E a gente sempre está buscando. Só que, às vezes, a gente perde um pouco da noção do que é sofrimento, do sofrimento. A gente perde a noção daquele sofrimento que é normal para um casamento e a gente perde a noção daquilo que é inaceitável dentro de um casamento. Exatamente. Então, por causa disso, a gente vai conversar aqui e a gente vai dividir a mensagem dela da seguinte forma. Ela começa falando: como salvar um casamento que o marido desrespeita. Aqui já cabe um alerta que nessa semana nós falamos o que é submissão. Por que a gente falou isso? Porque normalmente dentro do meio evangélico, muitas vezes o marido utiliza a submissão como uma cartada para poder desrespeitar a esposa. Exatamente. Uma cartada para tratar como inferioridade. Então a gente veio aqui falando várias coisas do que não é submissão. Que não é submissão e que não permite simplesmente por causa dessa palavra. Então, quando a gente pensa em masculinidade, quando a gente pensa no marido e pensa ao mesmo tempo no desrespeito, a gente tem que lembrar que a masculinidade dentro de uma visão cristã, dentro de uma visão bíblica, a masculinidade é a responsabilidade especial que o homem tem de cuidado, proteção e honra das mulheres. É evidente que a gente tem uma responsabilidade maior para com as pessoas que estão dentro de casa, para com a nossa esposa, mas se você faz isso dentro de casa, você reflete fora de casa. É evidente que eu não vou cobrar nada de outras mulheres, mas tratar bem não gera problema, né? Então, se eu trato bem em casa, eu trato bem também as pessoas de fora. Só que, igual a Paty sempre fala, a gente sempre trata melhor os de casa, né? Então, quando a gente pensa nessa questão do desrespeito, qual é a grande sutileza aqui, né? O grande detalhe que a gente tem que lembrar e a gente tem que pensar no casamento. Quando a gente vai passando por determinadas dificuldades no relacionamento, determinados conflitos, é evidente que em algum momento você vai falar uma coisa que você vai se arrepender, o seu esposo vai falar uma coisa que ele vai se arrepender, vocês vão fazer a diferença no relacionamento de vocês a partir daí. Então, em determinado momento você é magoado, em determinado momento você é magoada, e a grande diferença de um relacionamento que funciona, de um casamento saudável ou não, é o que vocês fazem a partir do erro. Então, ele errou uma vez,
eu simplesmente terminei o casamento. Ah, ele errou uma vez, a gente descobriu como resolver isso. Então, perceba que a grande diferença não está em não errar. Está, sim, em como você lida com a situação. E o que, mas por que você está falando isso? Porque perceba que o erro, ele tem uma variedade gigantesca de coisas que abarca, né? Que abarca. Por quê? Pensemos da seguinte forma. Quando eu falo aqui, errar com a Paty, errar com seu esposo, errar com sua esposa, muito provavelmente, quando você puxa isso para a sua vida, você pensa, será que ele está falando de errar, ele está falando de traição? Será que ele, quando ele fala de errar, ele está falando simplesmente de uma fofoca, porque o meu marido não segura a língua dentro da boca? Será que quando ele fala de errar, será que o meu marido, ele está falando do marido que gasta de forma... desordenada, né? Desordenada, então não dá para contar com ele, eu sinto uma insegurança muito grande financeira, ele gasta o dinheiro dele e o meu dinheiro. Será que quando ele fala em errar, ele está falando de alguém que xinga, de alguém que agride? Então perceba que quando a gente fala de erro, quando a gente fala de desrespeito, existe uma variedade muito grande. Então, para a gente conseguir caminhar na mesma lógica, numa né? mesma lógica aqui, cabe a gente definir o que a gente está falando sobre o que é desrespeitar nessa condição aqui. Por quê? Quando ela fala desrespeita e agride, o que a gente tem que pensar? Pera lá, Yukias. Então, ela mesma já trouxe isso aqui como diferente. Ela entende que em alguns momentos ela é desrespeitada e em outros momentos ela é agredida. Só que qual é o problema disso? Para para todos nós que vivemos na cultura de hoje, nós já somos influenciados pelo que acontece. Então, a própria cultura já reflete sobre nós uma forma de pensar. Isso. Antigamente, quando você pensava em agressão, vamos colocar há 20 anos, né? Quando você pensava em agressão, o que você pensava em agressão? Apenas física, né? Apenas física. Exatamente, perfeito. Por quê? De lá para cá, nós fomos evoluindo de determinadas formas e hoje em dia, quando você fala agressão, a pessoa pensa em uma agressão verbal, numa agressão emocional, numa agressão física. Aí alguém que está nos ouvindo vai falar, Yukias, mas essas agressões não machucam? Machucam. Só que agora, o que a gente tem que perceber? A gente tem que perceber que mesmo gerando determinados traumas, nos machucando, a forma de lidar com cada uma delas, com cada tipo, deve ser uma forma diferente. E Yukias, mas por que você está falando isso? Pensemos da seguinte forma. Durante uma determinada briga na sua casa, uma briga com seu esposo, com sua esposa, muito provavelmente em algum momento você falou alguma coisa que não era para resolver o problema, era simplesmente para magoar, para ferir. Então, partindo daí, pensemos da seguinte forma. Se você falou para ferir, o seu intuito era o quê? Agredir. Agredir. Então é uma agressão. E o que é? Mas eu sei que quando isso aconteceu aqui em casa, a minha vontade não era exatamente essa. E é exatamente por isso que a gente tem que tentar definir a agressão, fazer uma diferença aqui. E aí a nossa diferença é o quê? Agressão e microagressões. E o que é? Por quê? O que são essas microagressões? Em algum momento da nossa história, nós passamos a entender que pequenas falas, pequenos insultos, microinsultos, vou trazer assim, microinsultos ou microcomportamentos continuam nos afetando. E o que é isso? Como assim? Pensemos da seguinte forma. Hoje em dia, quando você fala uma determinada coisa que pode vir a ofender alguém, as pessoas não perguntam mais para você se você tinha o intuito de ofender. Elas simplesmente partem do pressuposto que como você falou aquilo ali e aquilo ali ofende, você já deve ser punido por isso. E isso é evidente que em determinados campos políticos isso é mais evidente, mas todos nós hoje em dia já tomamos uma determinada precaução. Sim. Quando tomamos essa precaução, nós já passamos a raciocinar levando isso em consideração. Exatamente. E isso acaba entrando dentro do nosso casamento. E o que é isso? Explique melhor. Pensemos da seguinte forma. Se eu viro para a Paty e falo bem assim, cuidado com... Ela está dirigindo, ela tá como motorista, eu estou ali como passageiro. Eu viro para ela e falo bem assim, cuidado com pardal. Ela pode interpretar esse cuidado com pardal. Aqui em Brasília, pardal é o radar, né? Eu já ia esquecendo. O radar eletrônico. Então, eu viro para ela e falo, cuidado com pardal. Ela pode interpretar de duas formas. Ela pode interpretar que quando eu falo cuidado com pardal, eu estou falando isso porque ela é mulher e eu não acredito que ela saiba dirigir. Dirija bem. Ela pode simplesmente já partir desse pressuposto. Isso seria uma microagressão. Por quê?
Porque ela não leva em consideração a minha intenção real. Ela pressupõe essa intenção. Da mesma forma, ela poderia simplesmente falar bem assim, ele está falando isso para a gente não tomar uma multa. Então, perceba que quando a gente começa a definir determinadas coisas, como o que é uma agressão, o que é uma microagressão, a gente tem que conseguir enxergar isso dentro do nosso lar. Por quê? Porque o que eu estou falando aqui não é que a pessoa que nos mandou essa mensagem, ela está exagerando. Não, não é isso. É porque todos nós hoje em dia, influenciados por uma determinada cultura, nós estamos suscetíveis a isso aqui. Então, quando a gente fala de uma microagressão, a forma que se tem de lidar com isso é de uma determinada forma. Por quê? A microagressão, dentro do lar, ela pode ser resolvida como? Com uma determinada conversa. Ela pode ser resolvida como? Com uma melhoria na própria comunicação de vocês. Ainda que ela exista, a gente não pressupõe que ela deve sempre existir. Mas a gente resolve de uma outra forma. Por quê? Porque existe uma diferença entre crise e crime. É esse o grande ponto aqui. Quando a gente fala de uma agressão, e aí eu vou me restringir aqui a agressões físicas. Por quê? Porque por mais que as outras agressões também gerem determinadas dores, gerem determinados desconfortos, e realmente nos atinja de uma determinada forma, aonde há um real desnivelamento dentro do casamento é exatamente na agressão física. Por quê? Porque na agressão física, o homem, em regra, é mais forte que a mulher. É ali que ele se coloca numa posição de superioridade devido à força natural dele. Então é ali que o maior efeito acaba sendo gerado. Então, mas você está desconsiderando as outras? Não, eu estou falando que quando a gente fala de agressão física, a gente já está falando de crime. A gente já está falando de uma situação onde não adianta simplesmente virar aqui e falar bem assim, virar para a moça e falar bem assim, não, ore e permaneça quieta. Não é esse o ponto. Quando a gente fala de crime, quando a gente fala de uma violência doméstica, a gente tem que lembrar que a violência doméstica ela está aí o tempo todo. Quando a Lei Maria da Penha surgiu, ela surgiu justamente para colocar luz sobre essa situação. E nós evangélicos, que normalmente temos uma tendência à direita, nós acabamos muitas vezes enxergando assim, não, tudo é violência doméstica, ou outros enxergando que nada é violência doméstica. Exatamente. E qual o problema disso? O problema disso é que quando a gente tem um desequilíbrio dessa forma, ou em tudo eu enxergo uma agressão, ou eu nunca enxergo uma agressão, a vítima de uma determinada situação, ela fica sem auxílio. Navios. Ela fica a ver navios. Ela fica sem auxílio. Então, quando a gente pensa um pouco, por exemplo, em alguém que está mandando uma mensagem como essa, que está compartilhando uma situação triste que ela está vivendo, ela está pedindo ajuda. Então, na melhor forma, a melhor forma que nós temos para ajudar uma pessoa dessa é conduzindo para que ela possa enxergar de forma mais clara e, a partir daí, tomar determinadas decisões. Então, quando a gente fala de violência doméstica, a gente está falando simplesmente de um crime. A gente não está falando mais de uma crise. A gente não vai resolver violência doméstica melhorando a nossa comunicação. A gente não vai resolver violência doméstica com determinados apontamentos de como flexibilizar determinadas coisas. Por que, Yuki, que a gente não vai fazer isso? Porque a gente está falando aqui de preservar a vida. Exatamente. A gente está falando aqui de preservar a integridade da pessoa. Exatamente. A gente está falando de preservar o vaso mais frágil. E aqui é exatamente uma ordenança bíblica. Olha, vocês têm que tratar tratem as mulheres como vaso frágil, como vaso merecedor de grande honra. Então, o que é basicamente isso aqui? O homem como mais forte, como naturalmente mais forte, ele tem por obrigação fazer isso. Então, quando a gente já não faz isso aí e ainda parte para uma agressão, a gente está indo muito mais longe. A gente está indo numa determinada situação onde não cabe única e exclusivamente a resolução dentro do lar. Não, eu vou conversar com ele e ele vai parar de me agredir. Não é por aí. O negócio é que quando chega nesse ponto da agressão física existir,
outros tipos de agressão já chegaram a aquele casamento, né? Exatamente. Outras situações já levaram a essa situação limite. Então, quando a gente pensa que só o diálogo vai resolver, isso é falso. E aqui a gente vai precisar de todo um aparato para poder dar um sustentáculo para essa esposa que está sendo agredida, fisicamente falando, né? Nesse caso, porque a gente está tratando da agressão física. Exato. E aqui é importante perceber que quando a gente fala de violência doméstica, a violência doméstica ela tem um ciclo, né? Que aí eles já estudaram bastante e eles perceberam o seguinte, né? Estudiosos de criminologia, né? Para ser mais exato. Eles sabem o seguinte, que como é que funciona normalmente essa ideia da violência doméstica? Ela vem, tem um aumento de tensão, ou seja, um determinado assunto, uma determinada circunstância que acaba gerando uma tensão ali no casamento. Deixa eu só explicar. Tá. Quando a gente fala de violência doméstica e levando em conta a agressão física, há fases para que isso para que isso aconteça. E é sobre isso que o Will está falando. Então, a violência doméstica ela passa por algumas fases. A primeira fase é justamente o aumento da tensão. Exatamente. Então, o que acontece? Vem aquela situação a primeira vez, aquela situação acaba gerando uma irritabilidade muito grande, uma impaciência muito grande, uma hostilidade muito grande, e aquilo ali gera a segunda fase, que é o quê? A explosão de violência, que é ali quando realmente acontece. É o empurrão, é o tapa, é o soco, né? É o pontapé. Então, ali acontece a explosão da violência, só que por que as pessoas que passam por isso normalmente continuam nessa situação? Essa é uma pergunta que circunda muita gente, justamente por quê? Porque muita gente não consegue compreender, nossa, mas a esposa foi agredida, por que ela continua com esse marido agressor? Tem uma explicação por trás disso. A teoria já nos comprovou, a criminologia também, que há todo um aspecto psicológico por trás disso, não é isso, amor? Exatamente, porque depois da explosão da violência, vem a terceira fase, que é a fase da lua de mel, que é a fase onde ele demonstra um certo arrependimento, pede perdão, faz promessas, promete que nunca mais vai fazer aquilo novamente e que vai reconquistar. E aí, a vítima, ela pensa o seguinte, não, então acabou, agora vai ser diferente daqui para frente. E aí vem um tempo de calmaria, que é aquele tempo que realmente a tensão diminui, que a relação parece estar calma e que aquilo foi resolvido. Só que qual é o problema disso? O problema disso é que daqui mais um tempo começa tudo de novo, porque o que a gente está falando aqui é exatamente de um ciclo. Exatamente, é um ciclo que ele tem um ápice, ele desce para esse momento de calmaria e depois ele se repete. É isso aqui que acontece. Exatamente. E qual é o problema? E por que não dá para simplesmente isso ser resolvido dentro de casa? Porque toda vez que tem um aumento de tensão, ou seja, aquele momento que precede, que antecede a violência, né? Todas as vezes que tem esse aumento de tensão, é sempre maior. Então, cada vez que o ciclo vem, ele vem de forma mais dura, ele vem de forma mais agressiva. Então, por exemplo, se na primeira vez foi um empurrão, dificilmente vai passar o resto da vida ficando restrito a empurrões. Não, vai ser um empurrão, depois vai ser um tapa. Então, essa tendência, esse crescente dentro de casa, é o que tem gerado tantas mortes dentro do lar. E aqui tem um ponto que é extremamente importante para a gente perceber que mesmo as mulheres cristãs, mesmo as mulheres evangélicas, elas acabam sendo vítimas também disso. Muito. Né? Existe uma pesquisa no livro acho que é o Grito de Eva. O Grito de Eva, que fala exatamente isso, né? Que dentre as mulheres que sofriam violência doméstica, 40% eram evangélicas. E aí você deve estar pensando, tá, Euclides, mas como é possível um número tão alto? Por quê? Porque quando o marido não é um cristão realmente praticante, por assim dizer, antigamente... Convertido, né? Exato, antigamente você nem tinha essa possibilidade, né? O protestante sempre era praticante, mas hoje em dia você tem um número muito grande de pessoas que falam que são protestantes, que falam que são evangélicas, mas não praticam de verdade, né? Não aprofundam, não estudam, não tem como hábito, né? O exercício da fé, né? Exatamente. Então, o evangélico praticante, o número de agressões dentro do lar é muito baixo. Mas, em compensação, aquele não praticante tem feito parte dessa estatística tão alta. Então, quando a gente fala que a gente tem que conversar sobre isso, por quê? Porque como há esse crescente, como há esse aumento, né, sempre
a violência sempre sendo mais forte, da vez maior do que a vez anterior. Então, como tem esse crescente, se você não trata essa pessoa, se você não cuida dessa pessoa, essa pessoa ela está ficando em risco. E qual o problema aqui? Que quando a gente fala da parte cristã, quando a gente fala da parte evangélica, há também determinadas há também determinadas crenças e determinadas formas de interpretar o texto bíblico que colocam essa mulher numa situação ainda de maior silêncio. Então, não, está batendo, está me agredindo, mas eu não posso, o casamento tem que ser eterno, tem que ser eterno, tem que ser feito desse... Não, pera lá. Quando a gente fala de um crime, perceba, a igreja ela pode nos ajudar até determinado ponto. A partir de um determinado ponto, o Estado tem que ser chamado para resolver. Então, quando a gente fala de um abuso, quando a gente fala de uma agressão, a gente está, sim, falando de uma seara, de um campo onde o Estado deve intervir. Então, não basta simplesmente falar, não, Yukis, mas eu vou deixar isso aqui, o tempo resolveu, eu estou orando. Não, você está em risco. Então, quando a gente trata aqui da agressão, principalmente da agressão física, é interessante, é importante, é necessário que você procure uma delegacia, auxílio, né? Que você procure fazer um boletim de ocorrência. E o Kias, mas eu não quero acabar com o meu casamento, porque quando ela mandou a mensagem, uma coisa que me chamou a atenção foi que ela falou bem assim, como salvar? Ou seja, ela sofre desrespeito, ela é agredida, mas ela quer salvar o casamento. A gente tem que pensar em etapas para resolver determinados problemas. Eu não vou chegar única e exclusivamente falar bem assim, não fale nada e comece a orar dentro de casa e permaneça aí. Não, o que você vai fazer? Primeiro você vai resolver a questão do crime e a partir dali vocês vão entrar no propósito de oração, vocês vão, a partir dali, tentar buscar essa salvação. Se esse for o desejo. Se esse for o desejo. Eu tô falando porque como ela mandou, né? Ela falou como salvar. Então, perceba, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é exatamente cuidar da integridade física. Exatamente. E entra o terceiro ponto, que quando ela fala, mas na igreja ele finge ser cheio da unção. Aqui a gente tem que lembrar, tem uma frase que eu gosto muito, até mostrei para a Paty, que é uma frase do Blaise Pascal, que ele fala bem assim, é falsa piedade quando ela vem preservar a paz à custa da verdade. Calma que depois eu vou explicar. Também é falso zelo, ou seja, preservar a verdade às custas da caridade. E o que? Eu não entendi nada. Vamos devagar. O que é essa frase, basicamente? O que ele quer dizer com essa frase? Ele Faz o passo a passo da primeira e aí a gente vai para a segunda. Isso. A primeira frase, ele fala bem assim, é falsa a piedade, e aí eu vou já interpretando, né? Quando busca preservar a paz à custa da verdade. Então, o que ele está falando? Ele está falando o seguinte, se você busca ter um casamento de fachada, onde tem harmonia e paz, mas, na verdade, há desrespeito, ou seja, há uma falsa piedade. Ou seja, no lugar de você realmente buscar fazer o que é certo, você simplesmente está fazendo o quê? Não, eu estou fazendo para inglês ver. Preservar a minha imagem, né? Exatamente. Então, quando ele está ali na igreja, aparentando que é um bom marido, aparentando que a vida dele está super bem e, na verdade, ele comete abuso, aquilo ali simplesmente é falso. Aquilo ali é simplesmente hipócrita, por assim dizer. E aí a gente vai para a segunda parte. E o que? Mas a verdade é importante? É importante. Mas ela é importante de qualquer jeito? Não. É exatamente o que vem falando o segundo trecho da frase, da expressão aqui. Ele fala bem assim, também é falso zelo, ou seja, também é falso cuidado, preservar a verdade às custas da caridade. Como assim, Kis? É evidente que a gente tem que tratar da vítima. Né? É evidente que a gente tem que amparar a vítima e punir o agressor. Mas aqui, o que ele está falando? Ele está falando assim, olha, quando você for ser verdadeiro, quando você for trazer a verdade, não traga a verdade de qualquer forma. Traga a verdade com amor, paciência e perseverança. Então, nesse caso aqui, a gente tem que lembrar que o marido dela, nessa situação aqui, é uma situação onde ela quer restaurar o casamento dela, ele tem que ser disciplinado, ele tem que ser levado a cumprir, a responder por aquilo que ele fez, sim. Mas isso não tem que tirar o amor de quem vai puni-lo, a paciência de quem vai levá-lo à disciplina,
A esperança da restauração não pode ser tirada do coração dela. E isso como é que é feito, Kias? Quando a gente pensa nisso aqui, a gente tem que pensar que a igreja basicamente é uma comunidade. É uma nova família que passamos a ter por causa do nosso pai. Então, agora que temos um pai em comum, temos outros irmãos e irmãs. Então, o que basicamente acontece quando você tem um problema na sua casa? Você tem um determinado problema, a primeira coisa que você tenta fazer é o quê? Você tenta falar com o seu esposo, com a sua esposa. Olha, isso aqui que está acontecendo não deve acontecer. Qual é a segunda fase que você passa a fazer? Você chama alguém que é próximo de vocês, que sabe sobre a realidade de vocês, para aquela pessoa fazer parte. E isso aqui, muitas vezes a gente se esconde, né, atrás dos nossos problemas. A gente que é casado não tende a compartilhar, muitas vezes não acha essa rede de apoio, esse suporte. E quando encontra alguém que não é casado, que não é casada, é uma amiga, é um amigo solteirão, que não vive a mesma realidade, ou é aquele amigo que tem uma visão única e exclusivamente lá do mundo, que não vive a sua realidade, os seus valores e os seus padrões, e aqui que a gente vacila, aqui que a gente erra. Porque a gente não faz, muitas vezes, o uso dessa comunidade, desse aparato que nós temos enquanto igreja, como nós deveríamos. Perfeito. Então, quando a gente... Primeiro confronto individual, ou seja, você falou para o seu marido, falou para a sua esposa, ó, desse jeito aqui não é possível para você, que desse jeito aqui está errado, isso aqui é pecado, desse jeito aqui é criminoso, isso aqui não dá certo. E aí segunda fase? A segunda fase é o quê? É você buscar pessoas que são próximas de vocês, que têm uma relevância tanto na sua vida quanto na vida dele, para fazer parte da resolução desse problema. Entenda que o que eu estou falando aqui não é simplesmente, não, ele me agrediu, então eu vou chamar essa minha rede de apoio. Não, o que a gente está falando aqui é da crise. O que a gente está falando aqui é daquela situação onde o desrespeito não chegou a haver uma agressão física. Por quê? Porque sem a agressão física, naquilo que a gente está trazendo aqui, pode ser resolvido por meio de uma intervenção, por meio de um determinado aconselhamento, por meio de uma noção da realidade, né? Porque às vezes a pessoa perde ali, às vezes uma determinada crise se estende, então você precisa o quê? Chamar pessoas que realmente se importam com vocês e que vocês também acabam escutando essas pessoas. Então, pessoas que se importam com vocês, com o seu casamento, não pessoas que se importam só com você ou só com o seu esposo. Perfeito. Exatamente, é perfeito o perfeito destaque aí. Então, beleza, chamei o pai dele, chamei a mãe dele, chamei o meu pai, a minha mãe, e não deu certo, não conseguimos. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão levar lá na igreja, vai chamar o líder da igreja, o pastor, vai chamar o líder dos varões, o líder da CIB, né? Vai chamar alguém e vai falar, olha, a gente precisa que você converse aqui com fulaninho. Preciso que você converse com a fulaninha aqui. Por quê? Porque está acontecendo isso aqui. Há um desrespeito constante aqui dentro de casa, então eu quero que você intervenha. Por que a gente tem que fazer isso? Porque quando a gente pensa, foi igual a minha primeira frase aqui, dessa parte, né? A igreja é uma comunidade, é uma grande família. Essa grande família, ela é responsável por nos ajudar a caminhar em direção ao céu. Então, quando você busca o líder, busca o pastor lá para conversar, você está fazendo exatamente isso. Você está chamando para aquele momento ali. Não, vem aqui para que fulano de tal possa ter uma noção sobre aquela realidade. Né? E aqui, enquanto líderes de igreja, nós temos que ter um tato, tá, gente? Eu não sei se tem alguma liderança aqui nos assistindo. Vira e mexe tem pastores aqui, esposas de pastores, missionários e tudo. Enquanto igreja, nós temos que tratar esse casal com sigilo, né? O que é mais difícil? É justamente isso. Por que as pessoas, muitas vezes, elas deixam de buscar esse amparo na igreja? Justamente porque elas sabem que vai ficar na boca do povo. Que o pastor vai saber, a esposa do pastor vai saber, todo mundo vai saber. Não, gente, vamos tratar a vida com respeito, né? Vamos dar dignidade para aquela família que já está passando por essa situação tão difícil. Vamos manter o sigilo. Na justiça, quando a gente está tratando de processos relacionados à agressão ou que envolvem menores, os processos tramitam de forma sigilosa. Verdade. Dentro da igreja, que a gente tem maior responsabilidade, que a gente tem maior compaixão pelo outro, em tese deveríamos ter, a gente não faz isso com esse cuidado e com esse zelo.
Então, há uma falha nossa, enquanto líderes de igreja, que estamos deixando a vida do outro exposta para toda a igreja. Cuidado, gente. Vamos ter uma atenção, vamos ter um cuidado realmente. Vamos dar dignidade para tratar dessa situação no seio do nosso corpo, da nossa comunidade. Exato. E aí entenda que o que a Paty está falando não é um sigilo eterno, né? A gente não está aqui falando, não, vai tratar sempre no miúdo ali. Não. É que essa pessoa, ela se sinta confortável o suficiente para confidenciar determinadas coisas, né? Para trazer aquilo ali e falar, olha, eu preciso da ajuda, estamos passando por uma determinada crise, e isso não precisa virar a última notícia. Agora, uma abordagem inicial do problema, exatamente. Né? Mas a partir do momento que aquele cidadão permanece com aquela conduta de desrespeito, aí sim essa situação vai se tornar pública. Por quê? Por que tem que se tornar pública? Primeiro, porque a Bíblia prevê isso. Exatamente. E segundo, porque se você não faz desse jeito, aquilo ali reforça a atitude da pessoa que está desrespeitando. Então, no caso aqui, como a gente estava conversando, o esposo dessa moça, se ele não for confrontado, ele vai permanecer fazendo isso. Por quê? Porque se ela já conseguiu falar e não foi ouvida, se ela já trouxe ali um grupo próximo, os amigos, os pais, não foi ouvida, já conversou com a liderança e a liderança não conseguiu convencê-lo do próprio erro, isso tem que tomar uma determinada proporção. Exatamente. Por quê? Porque essa proporção, ela não pode, se não toma essa proporção, acaba manchando a própria igreja, como se você estivesse acobertando uma determinada situação. E o agressor, ele não pode se sentir impune nesse sentido. Exatamente. Ele não pode ser merecedor dentro do núcleo da igreja dos mesmos direitos que um membro que está em plena comunhão, que ama a sua família e que doa a sua vida pela sua esposa se sente. Então a ideia aqui é justamente evitar essa sensação de impunidade, porque isso também existe no corpo da igreja. O problema é que muitas vezes a gente está tão acostumado a tratar desses problemas da forma que é acobertando, não sendo levado muito adiante, e quando vem um caso de grande repercussão, nós temos fãs de um lado, fãs de outro, e a gente acaba esquecendo qual é o ensinamento bíblico, né? Então a ideia aqui é justamente tramitar esse trato desse caso de forma a constranger positivamente, não negativamente, mas positivamente, de forma a comunidade dar o suporte, de forma a demonstrar para o agressor que o corpo sabe que aquilo ali está adoecido e que aquilo ali precisa ser tratado. Exatamente. E aí tem um livro chamado Uma Igreja Chamada Tove, que fala exatamente sobre determinadas práticas que as igrejas devem adotar para que elas funcionem muito bem. E lá fala exatamente sobre essa ideia de sempre dizer a verdade, trazer a importância aos membros, né, da necessidade da gente sempre falar a verdade. Mas a gente já não fala a verdade por si só? Nem sempre. Quando você não se sente confortável em falar determinadas coisas e confidenciar com o seu pastor, porque você acha que aquilo ali simplesmente não vai resolver, o que você passa a fazer? Você passa a simplesmente mentir. Só que como é que é essa mentira? Essa mentira e aí, tá tudo bem o casamento de vocês? Está. Então, olha, é uma mentira tão simples, mas que faz muita diferença nesse caso aqui. Repercute porque muito. Se você não fala, na verdade, você cria um segredo, que na verdade é uma mentira, e ao mesmo tempo vai gerando toda uma cultura tóxica naquela igreja. Por quê? Porque eu não conto, porque eu acho que eles não vão resolver e eles não resolvem. Como eles não resolvem, aquilo ali vai passando para frente como se a igreja nunca resolvesse. E muitas vezes a igreja também não sabe, né? Exatamente, às vezes a igreja simplesmente não sabe. Então, criar esse ambiente, né? Perceber se a sua igreja vai ser capaz de te dar esse auxílio, também perceber se a sua igreja está conforme a palavra de Deus. Por quê? Porque a igreja, como comunidade, como extensão da nossa família, como a nova família, né? Como a nossa nova família, exatamente, ela tem que trazer para a gente também um acompanhamento de tal forma a priorizar a segurança. Exatamente. É lógico que a gente está trazendo aqui a parte da crise, mas na parte também do abuso, na parte também do crime, ou seja, onde realmente aconteceu uma agressão física, por assim dizer, ou reiteradas agressões emocionais, uma coisa consistente, uma coisa que saia da normalidade das crises conjugais, por assim dizer,
a igreja também tem que ser capaz de abraçar a vítima e conduzi-la ao Estado para tomar as providências cabíveis. Ou seja, o pastor tem que estar lado a lado, ombro a ombro com o vaso mais frágil nesse momento para conduzi-la até uma delegacia, por exemplo. Exatamente. Né? A gente precisa, como igreja, fazer esse trabalho de suporte, Sim. né? Porque se a gente não faz esse papel, vai ficar lacunoso. Alguém vai ocupar. Quem é que vai ocupar esse papel na vida dessa família? Quem é que vai ocupar esse papel na vida dessa vítima? E muitas vezes ela vai ficar no silêncio, né? Esse é o grande problema, né? E é por isso que o livro lá, o Grito de Eva, é justamente trazendo nesse sentido, que fala o quê? Você simplesmente está vivendo uma determinada circunstância que você não encontra como falar, você não sabe onde ter voz, entendeu? Então você simplesmente vai perpetuando a situação. E, deixando bem claro, a gente já falou, a gente fez uma live toda falando sobre isso, não há nenhuma base para a submissão, né, fundamentar a agressão, esse tipo de abuso, por assim dizer. Não né? há. Esposos amem suas esposas assim como Cristo ama a igreja. Não há abuso, não há violência, né? Não há essa falta de zelo, essa falta de cuidado que hoje se dá ao nome submissão, né? Então, assim, o significado da palavra submissão tem sido subvertido ao longo dos anos. E aí, nessa semana, nós fizemos uma live aqui justamente mostrando o que não é submissão à luz da Bíblia, à luz de Deus, né? Exatamente. Pessoal, alguma dúvida? Por que no início da live eu falei que há pessoas que são amantes desse tema e outras não? É justamente porque esse tema, ele divide opiniões de forma, assim, muito polarizada, né? Ou tudo é agressão ou nada é agressão, ou é frescura, ou é exagero, ou é a mulher que hoje ela se sente empoderada e o marido não pode falar nada. Então a gente tem que ter um cuidado ao tratar desse assunto, porque há realmente famílias padecendo em seus lares. Buscar e muitas, né? Sim, buscando equilíbrio, e muitas delas buscando ajuda em suas comunidades, em suas igrejas, não encontrando esse amparo. Todo cuidado é pouco, gente. A gente não pode manchar as nossas vestes, a gente não pode sujar o nome de Jesus. Nosso casamento é nosso evangelismo. É um instrumento de evangelização. É nosso instrumento de evangelização, é a forma como a gente testifica para o mundo que a Igreja de Cristo funciona, que Deus tem um motivo para a nossa existência, que Cristo deu sua vida pela sua igreja e não foi à toa. E a gente tem que ser capaz de reproduzir isso dentro das nossas relações conjugais, certo? Perfeito, Gatinha, você finalizou bem. Gente, para quem tá chegando agora, muito boa noite. Nós trouxemos hoje aqui uma live que trata sobre agressão no casamento, desrespeito no casamento, como lidar, e também as consequências, as formas como as igrejas abordam essa temática. Para você que não assistiu, que chegou agora, pegou pela metade, assista, encaminhe essa live para outras pessoas, para outras mulheres que precisam ter esse conhecimento, que precisam sentir um amparo, um abraço divino. Tá bom? Gente, estamos aqui com vocês, precisando de ajuda, nos solicitem. Nosso prazer estar aqui compartilhando nosso conhecimento com vocês. A gente espera ter colaborado. Até amanhã, se Deus quiser. Amém. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.